Deus extraordinário. Amém? Quem pode dizer um glória a Deus aí? Os irmãos estão em pé, vamos sentar, vamos se organizar aí. O máximo possível. Estamos no terceiro dia. Glória a Deus. Um dia que simboliza para nós o mês de março. E esse mês é muito sério, porque esse ano o carnaval cai em março. Então, como o mês que representa a carne é o mês de fevereiro, mas como esse ano cai em março, então esse dia ainda foi um pouco atribulado ainda, né? Um pouco quente, porque é um dia que Deus não se agrada. É um dia que Deus, é um tempo que Deus fica muito decepcionado com a raça humana, porque eles festejam a carne. E quem festeja a carne, festeja o pecado. E quem festeja o pecado, a Bíblia te chama de inimigo de Deus. Então, esse é um dia triste, né? Esse é um mês triste para nós, porque vai cair o carnaval. Ou melhor, esse é um dia triste para o mundo, porque vai cair o carnaval, mas para nós é um dia de alegria. Sabe por quê? Porque enquanto muitos estão comemorando a carne, nós vamos comemorar a presença de Deus, a graça de Deus sobre nós, né? E deixa eu te dar uma palavra profética antes da gente começar. Se você não tem visto o sobrenatural de Deus, eu tenho uma palavra para você. Confie. Confie em Deus, porque Deus sabe a hora certa de chegar com providência na tua vida. A hora de Deus não é a nossa hora. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Entenda, o tempo de Deus sempre é o certo. Ainda que seja 5 minutos depois. Ainda que seja 5 minutos depois, o tempo de Deus é o certo. A certa feita, Jesus foi... Ele tinha que subir a festa, né? E aí a mãe dele chegou nele, Maria, chegou nele e falou assim: filho, ô Jesus, vai lá, suba lá. Aí ele falou: não é chegada a minha hora. Eu não tenho, não é o momento de eu fazer. Ah, perdão, foi na hora do vinho. A mãe dele falou para ele assim: vai lá e faz um milagre, faz a água virar vinho. Ele falou: não é chegada a minha hora. Por que me importuna as mulheres? O tempo meu não é o seu tempo. O meu tempo é na hora que Deus me dá autorização para ir. Na hora que Deus falar, vai. Inclusive, enquanto eu estou conversando aqui com você, agora Deus acabou de falar, pode ir, então eu estou indo. Então não é na hora que você quer, é na hora que Deus manda os anjos para poder mudar a sua vida. Entende? Então, Jesus também obedeceu o tempo. Jesus também honrou a direção do Pai. Por isso nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. A grande diferença que nós não conseguimos entender ainda, porque nós não conseguimos ver o futuro, é que Deus só chega na hora certa. Ainda que a gente não saiba qual é a hora certa. Porque quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente vê tudo ruim, tudo não presta, nada está bom, nada é legal, mas a gente tem que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Amém? Amém, irmão? Então fala para o irmão que está do seu lado. Irmão, espera em Deus. Diga, confia nele. E ele vai fazer. E ele vai fazer a obra da sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Então, sem delongas, estamos no terceiro dia já. E nós vamos ministrar uma palavra hoje sobre confiança. Confiança ou confiar é a terceira palavra que é derivada da palavra emuná. Você está na igreja emuná. E a igreja emuná é a igreja que significa fé, fidelidade, confiança, que é o que nós vamos falar hoje, verdade e amém. Né? Então, quando você entender o significado dessa palavra da igreja que você congrega, a igreja emuná, você que congrega aqui, na hora que você entender só o significado dessa palavra, você já vai ver que é muito poderoso o que Deus vai fazer na tua vida. É só você ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É só você ser fiel, independente das circunstâncias, situações, ou problemas, ou nuances, ou coisas que acontecem na vida.
Você confia que é Deus que vai fazer a hora que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer, e Ele sempre fará o melhor por você, mesmo que você ache que não é. Não andando na mentira, mas sempre buscando a verdade, e crendo e entendendo e aceitando que a palavra final, o amém, vem de Deus. Então isso significa emuná, amém? Então vamos lá. Vou ler 2 salmos com você. Primeiro, Salmo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7. É um versículo que eu particularmente gosto muito, porque fala de muita coisa que a gente às vezes não entende. E nós sofremos muito por confiarmos mais naquilo que é visível e palpável do que aquilo que é invisível, mas é real. A nossa grande luta, uma das grandes dificuldades que nós temos é confiar que é Deus que supre, é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que liberta, é Deus que abençoa, é Deus que abre porta, é Deus que envia recursos, providência, é Deus que abre a madre, é Deus que faz todas as coisas. Então é difícil a gente confiar. E porque a gente não confia, a gente não recebe muitas vezes muita coisa que Deus tem para nos dar, porque nós não conseguimos esperar o tempo certo para receber aquilo que Deus tem para nós. Quando você não espera o tempo certo, você coloca a carroça na frente dos bois. E todo mundo que coloca a carroça na frente dos bois se estribucha. Todo mundo que coloca a carroça na frente dos bois se quebra. Né? Todo mundo que coloca a carroça na frente dos bois, esse jargão, demonstra que a pessoa está se precipitando. Então, todas as vezes que você não esperar o tempo certo para a coisa certa, você vai sofrer. E tem muita coisa que você está sofrendo na tua vida. Tem muita coisa que você está sofrendo na sua vida, porque você tomou a adesão errada. Às vezes até a adesão certa, mas na hora errada. Às vezes você colocou a carroça na frente dos bois. Às vezes você tomou uma adesão séria no momento errado e na hora errada. Então muitas coisas que você fez na tua vida, que geraram tudo que você está vivendo hoje, é responsabilidade da sua desconfiança. De você não confiar completamente na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por nós não confiarmos plenamente no Deus que nos salva, no Deus que nos cura, no Deus que nos liberta, no Deus que nos abençoa, no Deus que nos prospera, e a gente acaba tomando decisões erradas, andando por caminhos errados, começando negócios errados, começando relacionamentos errados, e aí depois a gente sofre, e a gente fica buscando a Deus, para Deus poder resolver o nosso problema, que nós mesmos causamos por não confiarmos nele. Olha a seriedade dessa palavra confiança. Olha a seriedade da palavra confiança. Mas veja que a palavra confiança, ela é muito precedida da palavra, preste muita atenção, fidelidade. Olha para mim. O que precede a confiança é a fidelidade. E muitas vezes você não confia em Deus, sabe por quê? Porque você é infiel. Aí você acha que Deus, e é bíblico, cada um julga segundo aquilo que vive, aquilo que pratica, aquilo que pensa, aquilo que sente. Por isso que o homem, a mulher, tanto faz, o cônjuge, que desconfia demais do outro, é porque ele faz. Então quando você faz, você acha que o outro também faz, porque você faz. Se você é infiel, você acha que o outro também é infiel, porque você é infiel. E muitas vezes nós pensamos isso de Deus. Não, Deus é infiel. Bota mais grave para mim, por favor. Deus é infiel. Que Deus não vai suprir, Deus não vai cumprir, Deus não vai fazer, Deus não vai me dar, Deus não vai me abençoar, Deus não vai me libertar. Por quê? Porque você não persevera, porque você não permanece, porque você muda todos os dias. Deus é imutável. Deus não muda. O que ele pensava ontem, ele pensa hoje e pensará amanhã. O que Deus prometeu hoje, ele promete ontem e prometerá amanhã. O que Deus cumpriu ontem, ele cumpre hoje e cumprirá amanhã, porque Deus não muda. Agora nós mudamos e nós atrelamos que Deus também mude. Que Deus também muda.
que Deus também ele se desvia, que Deus também ele fraqueja, que Deus também ele rompe uma aliança, que Deus também não cumpre o que ele promete, porque ele tem duas palavras. E nós julgamos Deus de acordo com as nossas atitudes. É por isso que nós não confiamos. Porque nós não confiamos nem em nós mesmos. Por isso que eu falei que a palavra confiança é precedida da palavra fidelidade. Quem quer saber por quê, diga amém. Vamos lá de novo. Quem quer saber o porquê, diga amém. Ah, melhorou. Ai, meu Deus do céu. O que eu ia falar mesmo? Por que a palavra confiança precede fidelidade? Presta atenção. Vou falar naturalmente falando. Naturalmente falando, olha para mim. Alguém aqui provavelmente já foi traído. Já foi traído. Ou por amigo, ou por casal, por cônjuge, ou por alguém que confiava, foi traído. E alguns, não todos, infelizmente, mas alguns perdoaram. E conviveram. E voltaram a conviver. A pergunta é, voltou a conviver, perdoou, mas confia? Confia? Ou será que a confiança que foi quebrada tem que ser restaurada? E qual é o tempo que demora para restaurar uma aliança quebrada? Qual é o tempo que demora? O tempo de você provar que é fiel. Então, irmão, se você foi traída, você descobriu pelo celular, toda vez que é o seu cônjuge, vou falar sempre o cônjuge, seu cônjuge estiver no celular, você vai falar, será que está me traindo? Será que está conversando com outra mulher ou com outro homem? Será que ele está fazendo isso? Será que ele está fazendo aquilo? Será que ela está fazendo outra? Por quê? Porque desconfia. Por que desconfia? Porque quebrou a fidelidade. Olha como é sério, como você não pode quebrar a fidelidade. Porque a fidelidade quebra a confiança. E a confiança quebra a verdade. E aí você vai entender. Mas tudo isso, a cama disso tudo, ou a base disso tudo é a fé. Fé. Porque se eu não creio no casamento, eu não vou ser fiel. Se eu não sou fiel, eu vou fazer coisa errada. Se eu fizer coisa errada, mas um dia eu descobri que minha mulher é mulher na minha vida, ou então se eu andar com outra vai ser pior para mim, então eu acabo querendo de volta. Aí eu quero de volta, só que eu sou desconfiado. Ou melhor, eu estou sendo desconfiado, ou seja, ela não confia mais em mim, ou ele não confia mais em mim. Por quê? Porque eu quebrei a fidelidade. E aí qual que é a consequência disso? Que vai demorar muito tempo, talvez anos, para recobrar a confiança plena que a pessoa tinha sobre você. Olha a seriedade de você não ter fé. Quem não tem fé não tem fidelidade. Quem não tem fidelidade não é confiável. Quem não é confiável nunca vai ter uma vida de verdade. Então não vale a pena, você está entendendo que não vale a pena? Não vale a pena não ter fé? Não vale a pena não ser fiel? Não vale a pena quebrar a confiança? Porque você quebra, dá muito trabalho para refazer, irmão. Dá muito trabalho. Às vezes você casou, vocês prometeram, fizeram juras de amor, e fizeram juras de fidelidade e tudo mais, e disseram, não, vou ser fiel até a morte, vou ser fiel até o fim, e tal. Só que no meio do caminho você vacalha, no meio do caminho você cai, no meio do caminho você quebra a aliança, no meio do caminho você quebra a fidelidade. Ou quanto tempo você vai demorar para restaurar a confiança da pessoa que ama você? Então, por que nós estamos entrando na estação da fidelidade? Porque nós estamos mostrando para as pessoas, vale a pena ser fiel. Então, quem é fiel, recebe dupla honra. Honra dobrada, porção dobrada. Por quê? Porque é fiel. Por que é fiel? Porque é imutável. Quem é fiel não muda. O que ele jurava ontem, ele jura hoje e vai jurar amanhã. O que ele pensava ontem, ele pensa hoje e vai pensar amanhã. A vida que ele vivia ontem, ele vive hoje e vai viver amanhã. Por quê? Porque ele é fiel. E fiel é imutável. Não muda. Agora observe. Vamos lá. Então, antes de abrir esse versículo, abra só Romanos 2:1 aí, só para me corroborar com aquilo que eu falei. Romanos capítulo 2, versículo 1. Olha como é que a Bíblia diz. Portanto,
és inexcusável ou indesculpável quando julgas. É indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque te condenas a ti mesmo naquilo que te julgas a outro. Naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Está na Bíblia, irmão. Quem fica julgando, desconfiando de Deus e todo mundo, é porque ela é uma pessoa que não tem confiança. Ela é uma pessoa que ninguém pode confiar nela. Ela é uma pessoa que ninguém confia nela. Então ela acha que as pessoas que a cercam e que o próprio Deus é um Deus que merece desconfiança. Que as pessoas merecem desconfiança porque a pessoa não confia nem em si mesma. Ou a pessoa não é confiável. Então ela sempre julga o outro com base no caráter que ele tem. Está entendendo? Diga amém. Agora, também não estou dizendo, outro caso, que a Bíblia também declara que todo adultério tem um espírito. E esse espírito do adúltero vai visitar aquele que recebeu o adultério. Está na Bíblia também. E muitas vezes ele vai ficar desconfiado de você, você vai falar, mas eu não fiz nada, mas você sabe o que você fez. Ah, mas eu não andei nesse caminho, você sabe que você andou. Ah, mas eu não agi dessa forma, você sabe que agiu. Então o outro sempre vai ter desconfiança de você. E aí já não é por causa disso. É porque o espírito do adultério, todo adultério tem espírito. Tem um demônio. Que quando você adultera, quando você está lá no motel com alguém, esse espírito vai lá no seu cônjuge, perturbar ele, e ele começa a desconfiar do nada. Mano, no dia que a Bíblia perder a resposta para tudo, eu largo mão dela. Mas enquanto a Bíblia tiver resposta para tudo na nossa vida, eu vou ficar com ela como minha única regra de fé e prática, e vida e verdade. A Bíblia é tudo, a Bíblia fala tudo, a Bíblia ensina tudo. Pastor, mas eu nunca vi, mas é porque você não lê, mas está na Bíblia. A Bíblia mostra tudo, a Bíblia ensina tudo, a Bíblia regimenta tudo. Então tudo, no relacionamento, nas finanças, em tudo. Não tem nada na sua vida que a Bíblia não rege, que a Bíblia não coordena. É você que não se submete a ela. Por isso que está vivendo a vida que está vivendo até hoje. Mas quem se submete, recebe as bênçãos que estão escritas nela. E são muitas bênçãos. São mais de 3.567 bênçãos que Deus tem de promessa sobre a nossa vida. Só não toma posse quem não quer. Hã? Então, agora volta lá. Uns confiam em carros. Olha isso. Uns confiam em carros. Outros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Está vendo? Vou traduzir o texto para você entender. Um confia no dinheiro, o outro na conta bancária, mas nós confiamos em Deus. Um confia nas suas posses, o outro nas suas empresas, mas nós faremos menção em nome do Senhor. Uns confiam no concurso público, outros confiam na Mega Sena, mas nós faremos menção em nome do Senhor. Não entendeu ainda? Vou traduzir para você entender, para ficar fácil, claro, evidente. Entenda, até alguns aninhos atrás, 2 ou 3 anos atrás, estava entre os 5 homens, se eu não me engano, 5 ou 6 homens mais ricos do planeta. Um cara chamado Ike Batista. Ele chegou em sexto ou quinto lugar, se não me engano, de homem mais rico do planeta, brasileiro. Ike Batista, brasileiro. Dono da OGX, da todas as X lá, do petróleo, do sei lá o quê. Em poucos anos, o cara está falido, sem dinheiro e preso. Agora eu quero que você fale para mim, ou melhor, agora eu quero que você me explica como que isso aconteceu. Como que o cara mais rico do Brasil e o quinto mais rico do planeta quebrou? Me explica. O cara que dizia que andava com terno todos os dias, ele não repetiu o mesmo terno, quando ele usava, ele jogava fora. Tinha dinheiro demais. Aquele famoso limpava com nota de 100. Limpava com nota de 100, irmão. Como é que é o nome daquele? O papel higiênico dele era com nota. Torrava dinheiro, jogava dinheiro à torta, à direita. Então, como é que um cara desse, que chega nesse nível, quebra? Sabe por quê? Porque ele é arrogante demais. Ele se achava demais. O Bolsonaro, presidente do Brasil, assinou os termos com uma caneta Bic.
E os antepassados, só com caneta Montblanc. Você vai ver a diferença dos governos passados e do próximo governo. O relógio do Bolsonaro é um reloginho daquele de Cássio. Os caras tudo tem coleção de Rolex. Pra quê? Nem usa, mas só pra ter. Só pra ostentar. Só pra aparecer. Só pra mostrar que tem, que pode. Então entenda uma coisa e bote muito na sua cabeça. Não confie no seu carro. Não confie no seu cavalo. Não confie no seu dinheiro, não confie no seu emprego, não confie na sua empresa, não confie na sua conta bancária, não confie no seu concurso, não confie em nada disso. Porque quando Deus quiser, Ele só faz assim, ó. E do mesmo jeito que você subiu, você desce. Ou melhor, mais rápido do que você subiu, você desce. Porque o Ike Batista demorou anos para chegar onde chegou. Mas demorou meses para perder tudo que conquistou. Não brinca, irmão. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Se você buscar na história, tem muitas histórias de pessoas que se achavam mais do que Deus e morreram. E perderam tudo. E sofreram perdas irreparáveis. Sabe por quê? Porque começam a confiar mais em si, se achar um próprio Deus, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem fama. Porque acha que o dinheiro compra tudo, porque acha que o poder manda tudo. Igual Lula achou que o poder mandava e desmandava no Brasil. Onde é que ele está agora? Empoderado. Na cadeia. Né? Então, a fama. Quantos famosos morreram de overdose? Por quê? Porque era famoso demais. Quantos famosos deram um tiro no ouvido? Se suicidaram. Por quê? Porque eles achavam que a fama conquistaria tudo. E quando eles porventura perdem a fama, ou não são tão reconhecidos como antes, eles começam a entrar em colapso, porque coloca a fama acima do próprio eu, do próprio ser. Tem gente que faz isso com a fama, tem gente que faz isso com o poder, tem gente que faz isso com o dinheiro. E aí perde a essência da vida. A essência da vida, que é: vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim achareis descanso para a vossa alma. O descanso da tua alma não está nos bens que você possui. O descanso da tua alma não está na conta bancária que você conquistou. O descanso da tua alma não está num bom emprego ou na grande empresa que você formou. O descanso da tua alma está em confiar plenamente no único que pode fazer você descansar na presença dele. Uns confiam nos carros que tem, nas casas que tem, nas mansões que tem, no dinheiro que possui. Outros confiam em cavalos. Confiam na sua empresa, confiam na sua fama, confiam na sua habilidade, confiam na sua força, né? O cavalo que confia na sua força. O celular tocando. Mas nós não. Nós, cristãos, crentes em Deus, que temos fé, que somos fiéis, nós que temos fé num verdadeiro Deus, que somos fiéis a esse Deus e a palavra dele, nós confiamos nele. Entendeu o poder da palavra confiança? Não tem como você receber dupla honra sem confiar. Não tem como você receber dupla honra, porção dobrada, se você não confiar que é Deus que vai te dar. E começar a querer colocar a força do teu braço para trabalhar por você. Quando você compreender que não é na sua força, não é na força do teu braço, mas é na força do Senhor. O Senhor vai dizer para ti nesses dias: nesta peleja, não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. Apenas senta e veja o quão grande livramento Deus tem para você. É isso que Deus está falando, mas tem que confiar. Mas na primeira prova que vem, no primeiro espinho que chega, na primeira situação difícil que acontece, você já perde a confiança, já abre a boca e murmura, e fala: cadê Deus? Cadê Deus? Deus não está a meu favor.
Deus não vai me libertar, Deus não vai mudar essa situação, Deus não vai mudar essa história. Aí é o momento que Deus se afasta. Por que Deus se afasta? Porque você murmurou. A palavra murmuração vem do Lashon Hará. Você vai ouvir muito falar desse termo nesse ano, na igreja Emuná. Lashon Hará. Quantas pessoas estão apanhando, sofrendo, perdendo sua família inteira, perdendo sua vida, perdendo suas finanças, perdendo suas empresas, perdendo seus empregos, perdendo as bênçãos que Deus tem para eles, perdendo a saúde, porque pratica o Lashon Hará. Lashon Hará significa mal dizer ou maledicência. Quando você tem uma língua má, que fala mal, você está atraindo para você o mal. Porque está escrito a mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amarga, água boa e água má. Não convém, meus irmãos. Não pode jorrar duas fontes, duas águas. Porque você só tem uma fonte, que é o coração. E se o coração for bom, tudo que você fala é bom. Se o coração for mal, tudo que você fala é mal. Então nesse dia você tem que pedir para Deus, restaura, renova, muda, transforma o meu coração, que é mau. Por isso que a Bíblia vai dizer, tudo é puro para os puros, tudo é santo para os santos. Mas para os infiéis, tudo é mal. Para os sujos, tudo é pecado. Para os pecadores, tudo é sujo. Ou seja, quando você transparece com a sua boca, quando você demonstra com a sua boca algo, você está manifestando o teu coração. E agora eu te pergunto, se é mais murmurador ou agradecedor? Nem sei se existe isso. Você mais murmura ou mais agradece? Você fala mais mal ou fala mais bem? Você profetiza coisa boa ou só profetiza coisa ruim? Você só confia em Deus quando está tudo bem ou confia em Deus também quando está tudo mal? Porque nós não somos provados quando está tudo bem, meu irmão. Casamento não é provado quando você está em Paris, na Torre Eiffel, tirando o selfie com a sua esposa na lua de mel. Isso não é o tempo da aprovação do casamento. O tempo da aprovação do casamento é na escassez, é na luta, é na labuta, é quando falta dinheiro, é quando a luz corta, quando não tem comida na mesa. É nesse momento, quando você está sofrendo, quando seu cônjuge está enfermo, quando alguma coisa, situação difícil está acontecendo, é nesse momento que você prova se você é na alegria e também na tristeza, ou só é quando tem dinheiro, quando está tudo bem. Meu irmão, fala que eu amo minha esposa me ama quando estou lá em Paris, em lua de mel. Não estou trabalhando, não estou sofrendo, não estou passando por nada, só comendo no Le Cordon Bleu, né? Estou lá no Le Cordon Bleu, né? Que os caras do Masterchef falam, Le Cordon Bleu. Estou lá no Le Cordon Bleu comendo, aí vamos lá, mamãe, vamos à noite tirar uma selfie lá na Torre Eiffel, a gente tirar uma selfie. É só love, irmão. Só love. É só love. Entende? Agora, quando vem, começa a conta a bater na porta. Aí o cobrador bate lá. Aí falta o camarão, falta o filé, falta a picanha, fica só arroz e o feijão. Às vezes só o feijão com farinha. Às vezes só farinha com água. Aí é que você vê quem está ao teu lado de verdade. Aí é que você vê quem está junto. Mas também não estou incentivando o marido vagabundo que não quer trabalhar para sustentar a tua casa, viu? Também não estou incentivando. Tá vendo aí, ó, pastor? É isso aí. Por isso que minha cadeia. Eu sou vagabundo. Você é vagabundo, rapaz. Toma vergonha na tua cara e vai procurar emprego. Porque tem uns aí que já ficaram, tá vendo aí, mulher? Aí, ó. Tá vendo? Eu fico só assistindo Faustão, Pânico na Band, só fica assistindo as putarias, e aí é Deus que tem que suprir. Vai tomar vergonha na tua cara, passa sebo na canela e vai trabalhar sem vergonha.
Calma aí, mulheres. Não ri muito não, viu? Agora, irmã, se o seu marido ganha R$ 998 salário mínimo, para de querer achar que você é a princesa Diana. E se contenta com aquilo que Deus te deu. Se Deus quiser que seu marido ganhe 5 mil, ele vai ganhar. Mas enquanto Deus não quiser, se contenta em viver com 1.000 apenas. Para de ser rainha da pobreza. Né? Tem mulher que é rainha da pobreza. Não tem feijão na mesa para comer, mas quer comprar sandália, quer comprar bolsinha, quer comprar roupa nova. Para quê? Para parecer para quem, rapaz? Aí como não consegue, o salário do cara não consegue suprir os caprichos da mulher, aí ela vira o quê? Rixosa, goteira. O cara chega em casa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando isso, tem que dar um jeito, tem que trabalhar. Se contenta você e aprende a economizar. Para de ser a rainha da sucata. Vira mulher de Deus. Abençoa ele e não apenas goteire na cabeça dele. Sem vergonha, ficar com o rabão pra cima o dia inteiro. Nem a casa limpa também, rapaz. A casa tá parecendo um chiqueiro. Senta na casa, você não sabe onde é que é a cozinha, onde é que é o quarto, onde é que é o banheiro. Uma mulher porca, rapaz. Chega, fica com camiseta de candidato de política de 1996. Aí o marido olha pra mulher e fala, não tem nem intenção nessa mulher não, rapaz. Tá louco. Irmão, ser pobre não quer dizer ser vagabundo. Ser pobre não quer dizer ser relaxado. Ser pobre não quer dizer ser sem vergonha. Você pode ser pobre aciado. Você pode ser um pobre limpo. Você pode ser um pobre que veste o melhor que você pode. Enquanto você não puder vestir melhor, faça o melhor com aquilo que você tem. Bom, teve uma época na minha vida que eu tinha uma calça, 3 camisas e um sapato. E eu ia com a mesma calça, com o mesmo sapato e mudava só as camisas para ir para a igreja. Hoje eu já enjoei de dar a camisa e não paro de receber. E não paro de dar, e não paro de receber, e não paro de dar, e não paro de receber. Só de sapato já deve ter dado mais de 50 sapatos nesses últimos anos da minha vida. Mais de 50 sapatos. Eu cheguei a ter um só. Mas quando eu tinha um, não reclamava. Quando eu tinha uma calça, eu não reclamava. Quando eu tinha 3 camisas só, velha, batida. Eu tinha uma azul que meu pai me deu, lembra da aleatória? Eu usei aquela camisa, acho que quase tudo. Aí você deu, o Pedro usou o resto. Então, não reclamava. Me contentava. Paulo fala, sei estar contente com tudo aquilo que estou vivendo. Sem passar pela bonança, mas sem passar pela escassez. Sem passar pela fartura, mas sem passar pela dificuldade. Posso todas as coisas, posso passar por todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Isso é confiança. Isso é confiança. Contei esses dias aqui de uma história da minha mãe, o que nós passamos de chegar de comer arroz e ovo, porque não tinha mais nada para comer. E Deus entrou com uma providência estarrecedora e extraordinária. E daquele dia para cá, nós nunca mais passamos nem um pingo de necessidade. Mas por que nós tivemos que chegar naquele limite extremo? Porque Deus queria provar nossa fé. E no momento que Deus queria provar, a gente já estava ferrado, estava fufu e mal pago. Ou já estava no limite extremo da desgraça geral. Apareceu uma profeta na nossa casa. Apareceu uma profeta. Minha mãe fala, rapaz, eu tenho R$200. Eu nem sei se era 200, 100, não lembro quantos que era. No cartão de crédito. É o que eu tenho de limite. Não tem mais nada, não tem dinheiro, não tem R$1, não tem mais nada. Mas nós é pobre, mas nós é inteligente. Fizemos uma faxina na casa inteira. Quando ela ligou, estamos indo aí. Ô João, estou indo aí. Peraí, pastora, pode vir, calma aí. Só aguenta um pouquinho. Limpamos tudo, arrumamos, ajeitamos a casa, aquela coisa toda. Rapaz. Para receber a profeta com honra. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão do? O galardão não é de Deus, é do profeta. O profeta é de Deus, mas o galardão é dele. E o profeta só distribui daquilo que Deus deu para ele com quem ele quer. Agora entenda.
O último restinho do resto da sobra da bota, a gente gastou com tudo que a profeta gosta de comer. Frutas, algumas coisas lá que ela gostava na época, não lembro. Mas gastamos e compramos. E ela foi lá em casa, ficou 1 ou 2 dias, não sei que ela ficou, naquela época. E ela viu que a situação estava feia, precária. Mas tudo bem, mesmo assim nós recebemos, honramos, fizemos aquilo que ela gostava. Levamos ela para dar uma volta. No carro que já estava quase em busca e apreensão. Aí pegou a gente dar uma volta e a polícia parar. A gente, opa, pode parar. Volta a pé para casa. Não tinha mais. O carro já estava quase em busca e apreensão. Minha moto já estava em busca e apreensão também. Quase em busca e apreensão. E nós não tinha dinheiro, estava feio, irmão. Minha vida era viver no monte. Minha vida era orar, jejuar, expulsar demônio, curar inferno, pregar palavra, fazer discípulo. Era confusão. Minha vida era confusão. Jovenzinho, tinha um pintinho para dar de beber. Eu já tenho 2, 3, na verdade. Fora a renca que anda comigo de vez em quando. Fora as rencas que vai lá em casa, né? Só para comer. E aí, eu cheguei, e aí nós fizemos esse ato. Honramos ela. E eu lembro como se fosse hoje da profecia. Ela falou claramente, falou assim, em pouco tempo, antes do que vocês imaginam, Deus vai tirar vocês dessa casa de vergonha, vai dar uma casa própria para você, Eliane, vai dar um carro prata, eu vejo um carro prata na tua mão. Vou dar uma casa sua, do jeito que você quer. E esse tempo de vergonha vai acabar na vida de vocês. Ela não falou, mas eu entendi. É o tempo da dupla honra que está chegando. Não entendeu? Se quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. No momento, ouça o que eu vou te falar. Vai ser terrível. O diabo vai tentar deturpar, mas não estou nem com o que o diabo fala. Eu estou falando com experiência minha. Nós vivemos isso. Preste muita atenção. Nos momentos que Deus está mais próximo de dar a dupla honra, a porção dobrada que Ele tem para você, é os momentos que você mais tem que sacrificar. É o momento de você dar o tudo. É o momento de você fazer ou tudo ou nada. É nesse momento que a gente fala assim, agora eu estou entregando toda a minha confiança. Nós podíamos pegar o dinheiro e falar assim, não, nós vamos comprar igual a viúva pobre. Vamos comprar, vamos comer eu, minha mãe, e depois vamos depender de Deus. Mas não, a profeta falou, vem, faça primeiro para mim. No caso, ela não falou, nós fizemos. Por isso que a honra foi dobrada. Ela não pediu nada, ela não requereu nada. Nós falamos, nós vamos honrar ela. Mas nós só temos isso, mas é com pouco que nós temos, nós vamos dar tudo. Do nosso pouco nós vamos dar tudo. E confiar que Deus vai suprir. E não demorou nem semanas. Aconteceu aquela situação que eu falei para vocês do cara que comprou o terreno, que a gente estava tentando vender há 3 anos e nada, e o cara travava, atrapalhava, o demônio atormentava todo jeito para não vender, e o cara lá foi um instrumento de Deus, ouviu um estalo no ouvido dele, falou, vira a cabeça. Quando ele virou, ele viu o terreno, comprou, e deu carro prata, e deu dinheiro, e a gente pagou tudo que precisava pagar, acertou tudo que precisava acertar. Nessa brincadeira, eu ganhei um carro, minha mãe ganhou um carro prata, eu ganhei o festinho, o Trovan Green, e o Trovan Green fez um regaço naquela videira, né? Ganhar uma demais com aquele Trovan Green, levei gente para monte a rodo, né? Fiz obra demais com o Trovan Green, né? Com o Trovão Verde, né? E aí, mas tudo isso, aí chegou o tempo, Deus nos honrou. Minha mãe recebeu a casa que ela queria, Deus abençoou ela e tal, e só foi abençoando. Na primeira campanha que nós fizemos 12 dias, minha mãe recebeu uma bênção violenta, né? 23 mil reais. A bênção. Na primeira campanha de 12 dias que nós fizemos. Né? Tem gente que é assim, irmão. Quando é fiel, colhe a bênção. E a bênção, quando vem para arregaçar. Dali para lá, nós nunca paramos. Deus nos abençoou de tal forma que minha mãe só foi abençoada. Deus só abençoou a vida dela e a minha também. E olha aí. Mas tudo partiu de um momento. De um momento de decisão. Que momento? No momento que eu decidi. Eu e ela decidimos juntos. Nós vamos confiar no Senhor. Uns confiam em carro, outros confiam no cartão de crédito, outros confiam na conta bancária, outros confiam no cavalo, outros confiam na empresa, no emprego, no salário do governo. Cada um confia no que quer. Nós só preferimos e escolhemos confiar no Senhor. E hoje, 7 anos depois, aproximadamente, olha o que Deus fez na nossa vida. Minha mãe tem a casa dela, eu tenho a minha. Minha mãe tem o carro dela, eu tenho o meu. 2 carros semi-novo, né? Zero, mas é semi-novo. Tá lindo. Ela tem a casa dela que está reformando, eu tenho minha casa reformada. Olha o que Deus fez. Dupla honra, não é? Dupla honra. Dupla honra.
Mas nós fizemos uma escolha naquele momento, vamos sacrificar. Enquanto você não entender isso, não adianta. Eu posso te ensinar, eu posso falar, eu posso estribuchar aqui, eu posso dar exemplo, testemunho, falar coisa na Bíblia, falar fora da Bíblia. Daquela mulher mesmo que deu o bolo para ela, falou, só tem um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Ele falou, então faz um bolo para mim, depois vocês comem. Que isso, pastor? Mas eu já tenho pouco, o senhor quer tudo? É isso que Deus está falando com você. Lembra da viúva pobre? Da sua pobreza deu tudo que tinha, o resto só dava do que sobrava? É isso que Deus está falando. Mas a gente não acredita. Sabe por que não acredita? Porque não tem fé. Se não tem fé, não é fiel. Se não é fiel, não colhe a bênção da fidelidade. Quem não colhe a bênção, quem não é fiel, não confia. Quem não confia nunca vai provar da bênção, da porção dobrada de Deus. Quem não confia nunca vai provar da dupla honra. Por quê? Só fica ouvindo o testemunho de quem confiou. Mas ele mesmo nunca fez nada para mostrar para Deus, eu confio completamente no Senhor. Eu não confio no que eu tenho, eu não confio no que eu possuo, eu não confio no que eu conquistei, eu não confio na força do meu braço, nem na minha inteligência. Eu confio no Senhor. É só no Senhor que eu confio. Mas isso é fácil a gente falar aqui, ó. O difícil é viver. O difícil é botar em prática. O difícil é jogar para fora. O difícil é entregar o que Deus pede. O difícil é honrar Deus no pouco ou no muito. O difícil é ser fiel. O difícil é crer que Deus é que supre, Deus é que sustenta, Deus é que faz a chuva descer, Deus é que faz o maná cair do céu, Deus é que faz a codorna cair do céu, a codornize. É Deus que tira a água da rocha. É difícil confiar que a nuvem vai ficar 40 anos sobre a minha cabeça e eu nunca vou morrer queimado no sol. É difícil confiar que a nuvem de fogo não vai sair da minha cabeça todas as noites, vai iluminar o meu caminho e vai me aquecer num tempo de extremo frio. É difícil crer que vai ter um anjo de Deus sempre à minha frente para me direcionar, para me levar até o meu destino final, que é a terra prometida de Deus. É difícil. É para poucos. A maioria vai morrer no deserto. Sabe por quê? Murmura. Por causa da murmuração. Porque Deus envia os testes, Deus envia as provas, Deus envia os chacais, as serpentes. Deus envia os povos que você tem que vencer. E você, ao invés de vencer na força do Senhor, você acha que eles são grandes demais, poderosos demais, fortes demais. Ou que essa batalha você não consegue vencer. Por que você não consegue? Não vai vencer nunca, porque você está vencendo e lutando na força do teu braço, não na força do braço de Deus. Quando você aprender que confiar em Deus é entregar-se completamente para Ele, é dar tudo, crendo que é Ele que vai suprir, crendo que é Ele que vai sustentar no momento mais difícil da minha vida. Presta atenção, um momento muito difícil que nós passamos, eu passei pelo menos na minha vida, foi um momento que eu descobri que a minha esposa pegou toxoplasmose. A avidez dela estava altíssima. A mulher lá do postinho falou para ela, não, você não pode ficar aqui de a pau, você tem que ir logo para o hospital geral, qualquer coisa lá, e fazer exames e não sei o quê, vai ter que furar uma agulha desse tamanho na sua barriga para pegar o negócio do neném, para saber se ele tem também, se como é que tá, porque sua avidez é alta, é perigosíssimo, o neném pode nascer cego, pode nascer com hidrocefalia, com microcefalia, pode nascer com um monte de doença, pode nascer torto, pode não nascer, é um monte de rolo que pode acontecer. E aí quando ela veio falar para mim, já desesperada, chorosa, eu falei, filhona, deixa eu te explicar uma coisa para você. Talvez você não saiba ainda, não entenda ainda. Você é menina demais, imatura. Mas você casou com um homem de Deus. Talvez você não compreenda, mas o seu marido não é só homem de Deus. Ele é fiel a Deus. E não é há 1 ano, não é há 2 anos. Não é numa campanha de 12 dias. São quase 13 anos. Agora, dia 20 e poucos de janeiro, faz 13 anos de fidelidade. Fui achincalhado muitas vezes, fui tocado muitas vezes, fui chutado muitas vezes, fui acusado injustamente muitas vezes. Fizeram minha caveira sei lá quantas 1000 vezes. Até depois que eu saí, ainda tem gente falando mal de mim até hoje. Chegou coisa minha, ou melhor, coisa que disseram que eu fiz lá no Bispo Rinaldo. Rapaz, você está andando com esse cara aí, pastor? Esse pastor aí, ele é porcaria, sem vergonha. Lá para o Bispo Rinaldo, ele vai vir aqui, pode perguntar para ele. E aí, momento mais difícil, eu falei para ela, confia em Deus.
Confia em Deus. Não interessa o que a medicina fala, não interessa o que os homens dizem, não interessa o que a ciência fala. Quem criou a ciência foi o meu Deus, não foi ele, a ciência que o criou. Então Deus pode mudar a ciência na hora que Ele quiser. Quem permitiu a doença chegar aí foi Deus. Para quê? Talvez para eu orar mais. Talvez para eu buscar mais Ele. Talvez para nós nos quebrantarmos mais. E crermos e confiarmos nele, porque só Ele podia fazer o milagre. Estava muito em cima, remédio já não resolveria. O tal do exame que ela teria que fazer, ela nem poderia fazer porque já estava muito avançado. E o médico falou, não tem o que fazer, tem que esperar. Depois que nascer, nós vamos fazer os testes. E nasceu, e a doutora foi lá e fez aqui, pegou aqui, falou lá, olhou no olho, fez aqui, falou assim, ó, pode ter isso, pode ter aquilo, nós não sabemos ainda, pode ser isso, quando crescer pode ficar cego, pode acontecer isso, aquilo. E ela foi falando, e 300 estudantes lá no quarto, lá, e eu falando, está amarrado, repreendido, cancelado. A palavra final vem de Deus, eu confio em Deus. Não confio na palavra da doutora, não, eu confio na palavra do doutor dos céus. Eu não confio na palavra do doutor ser humano. Deus falou que vai curar meu filho, vai curar. Deus falou que meu filho vai nascer perfeito, vai nascer. Deus falou que meu filho vai ver anjo, ele vai ver. Deus falou que meu filho vai enxergar, vai ser normal, vai ser zero, vai ser perfeito, vai ser. Só que como a honra é dobrada, como a honra é dupla, ele veio parecido comigo, lindo. Não bastou só ser perfeito, tinha que ser lindo também. Dupla honra. Por isso que ele nasceu depois do nosso tempo profético. E aí hoje nós fomos, depois de... Aí tinha que fazer alguns exames ainda. A gente estava tão preocupado com o exame, irmão, que era para ter feito quando ele nasceu e um mês depois. A gente foi fazer agora. Está fazendo 4 meses. Agora que a gente foi fazer o exame. E aí fizemos o exame, deixamos lá. Hoje nós fomos na médica, mas ele falou, o guri não tem nada. E aí, vale a pena confiar ou não vale? Vale a pena ser fiel ou não vale? Vale a pena crer ou não vale? Pastor, eu quero provar dessas coisas. Então prove. Não apenas seja um espectador. Pare de ver os outros fazendo e você não faz nada. Pare de ver os outros orando e você não ora. Pare de ver os outros ofertando e você não oferta. Pare de ver os outros agindo e você não age. Você sempre vai ficar ouvindo o testemunho dos outros, mas nunca vai vir testemunho seu. Aí você sempre vai ver um sendo abençoado, um crescendo, um rompendo, um prosperando, um comprando, um adquirindo, um conquistando, e você sempre fala, puxa, por que minha vidinha está desse jeito? Porque você não experimenta. Ei, Deus não tem que ser falado, Deus tem que ser experimentado. Se eu não tivesse passado por tanta coisa que eu passei, feito tanta coisa que eu fiz, tomado tantas decisões que eu tomei, e nessa especial que nós tomamos, eu e minha mãe, de honrar primeiro o profeta, depois a nós. Se sobrasse, a gente comeria o que sobrasse. Mas nós honramos a profeta. E a profeta liberou uma palavra, nós tomamos posse daquela palavra e dias, semanas, talvez depois, um milagre aconteceu. Sabe por quê? Confiança. Nós confiamos. Confiamos em Deus, confiamos na palavra, confiamos nos profetas que profetizaram sobre nós. E Deus nos honrou. Mas sabe por que Deus honrou? Porque Deus honrou a nossa fé, a nossa fidelidade e nós termos confiado nele. Deus honrou que a gente confiou nele. Que a gente entregou, que a gente fez. No momento de maior dificuldade da nossa vida foi o momento que nós demos tudo. Tem gente que não, quando eu prosperar, quando eu enriquecer, quando eu ganhar muito, aí eu dou. Não entendeu nada. Está na Bíblia Sagrada, quem não é fiel no pouco, jamais será colocado sobre o muito. Então, se você está esperando ter muito para ser fiel, desculpa, você nunca vai ter. Nunca vai ter. Irmão, nós chegamos num nível absurdo de crise, de problema, de dificuldade financeira. E só no ano passado, Deus me deu tanta graça, mas tanta graça, tanta graça. Tanta graça. Que eu fiz, foi o tempo que eu mais plantei, semeei, ofertei na minha vida.
Foi no ano passado. E nunca faltou, e pelo contrário, Deus ainda continuou prosperando. No ano passado, Deus me deu o maior sonho da minha vida, levou para Israel. No ano passado, Deus me deu algo que era muito importante para a minha família, uma casa. Só está faltando o carro. Ou a caminhonete, né? Será que é 2019? Será que Deus guardou dupla honra para 2019? Não sei. Mas eu creio, confio, espero. Irmão, olha para mim. Eu creio, confio, espero. Agora observe, eu não fico parado. Eu não fico reclamando. Eu não fico murmurando. Eu não fico esperando deitado a cabeça no sofá, esperando que um dia Deus vai aparecer ou vai cair do céu aquilo que Ele me prometeu. Não, eu faço a minha parte. Qual que é a minha parte? Vim aqui pregar para você. Qual que é a minha parte? Te servir. Qual que é a minha parte? Te abençoar. Qual que é a minha parte? Te pastorear. Qual que é a minha parte? Te aconselhar. Qual que é a minha parte? Te direcionar. Qual que é a minha parte? Orar por você. Qual que é a minha parte? Jejuar por você. Qual que é a minha parte? Aprender a palavra para ensinar você. Enquanto eu estou fazendo a minha parte, pode ter certeza, Deus está lá no céu assim, ó. Quietinho, trabalhando. Deus está movendo o céu. Deus está movendo a minha viagem, minha próxima viagem para Israel. Deus está movendo a minha caminhonete branca. Deus está movendo aquilo que Ele quer para o meu ministério, para a nossa igreja. Deus está movendo, enquanto eu estou aqui, ó, trabalhando, fazendo a minha parte. Lembra que eu falei para vocês, isso é o ano da dupla honra. Não quer dizer que é o duplo descanso, é o duplo trabalho. Viu? Vai ter que trabalhar mais. Porque ano que vem você vai descansar muito. Ouça o que eu estou te falando, ano que vem você vai deixar de ser caldo e vai ser cabeça. Você vai botar os outros para trabalhar, você vai ficar só sentado, colhendo aquilo que você plantou pela sua fidelidade. Só quem é fiel pode dar glória a Deus. Então, meu irmão, confiar não é fácil. Por isso que eu quero que você finalize, para a gente finalizar, abre aí Salmo 37. Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Olha para mim. Confia no Senhor e faz o bem. Diga comigo. Confia no Senhor e faz o bem. Mais uma vez. Então observe. Faça o bem. Não deixe de fazer o bem. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas principalmente aos da família da fé. Irmão, eu abençoo muita gente. Olha para mim. Eu abençoo muita gente. Pensa num cara que abençoa. Pensa num cara que não pode ver um mendigo dar dinheiro para mendigo. Pensa num cara que não pode ver transeunte dar dinheiro. E às vezes eu não dou só dinheiro, esmola não, irmão. R$2, 50 centavos. Eu dou dinheiro mesmo para os caras. Dinheiro. Abençoo muita gente. Muitos transeuntes. Muita gente que passa necessidade ou dificuldade. Mas quem eu ajudo mais é os da minha família. Os da minha família é que eu ajudo mais. Ah, pastor, sua mãe, sua irmã, também ajudo. Porque é minha família de sangue. Mas eu estou falando da minha família da fé. Você não tem noção tanto que eu abençoo minha família da fé. Você não tem noção tanto que eu ajudo pessoas que você nem sabe e nunca vai saber. Que eu faço por pessoas que você nunca sonha e nunca vai sonhar. Você nem sonha, mas nem tem que saber mesmo, porque a Bíblia diz que tem que dar com a esquerda, a direita sem que a esquerda saiba. Eu faço muito mais do que você imagina que eu faço. Só que é sempre por debaixo dos bastidores, por debaixo dos panos. Então, faça o bem, faça o correto, ande de forma correta e confia. Faça o bem e confia. Pastor, mas eu tenho que fazer o bem? Tem, mas eu sou mal, eu também. Por isso que eu faço muito bem. Quanto mais mal eu sou, mais bem eu tenho que fazer. Para compensar a malignidade que está dentro de mim. Falei que esse dia eu queria matar uma pessoa. Eu sei que vocês acham que eu estou brincando, mas não estou brincando não, irmão. Estou falando sério. Era provável que se eu tivesse uma faca na mão, eu enfiava na goela. O senhor é pastor, irmão, eu sou mau. Por isso que eu faço muito bem.
Por isso que eu faço bem a todos. Para compensar minha malignidade, para matar o demônio do mal que habita em mim. Agora deixa eu te dar uma notícia boa. Ele também habita em você. E se você não fizer o bem, você vai fazer necessariamente o mal. E ele vai ser alimentado e mais mal você será. E a maldade, irmão, não é só você ser estuprador, viu? Não é só você ser assassino ou você ser traficante. Tem gente que pensa que maldade é só... Irmão, quando você vê alguém que passa uma necessidade, você não ajuda, você está fazendo mal. Quando alguém faz alguma coisa e você condena, você está fazendo mal. Quando você fala mal de alguém, ainda que seja pelas costas, você está fazendo mal. Quando você tem inveja de alguém, você está fazendo mal. Quando você está desejando a casa, a mulher e os bens do outro, você está fazendo mal. Mas mal para você é só quem mata, quem estupra, quem está na cadeia. Não, enganadinho está você. Você é mais mal do que você imagina. Sabe por que eu oferto muito? Porque eu sou um cara extremamente egoísta. Como é que eu quebro o meu egoísmo? Eu quero muito para mim, eu sempre quero ser o primeiro, eu sempre quero vencer, eu sempre quero ser o melhor, eu sempre quero ser o maior, eu sempre quero ser o mais aparecido, eu sempre quero ser o mais tudo. Sabe por isso? Sabe por quê? E por causa desse mal que tem em mim, sabe o que eu faço? Eu sempre honro alguém, eu sempre abençoo alguém, eu sempre faço alguma coisa por alguém, eu sempre ajudo alguém, eu sempre sirvo alguém, eu sempre faço algo por alguém, porque quando eu estou fazendo bem, eu estou matando o mal que está em mim. Você não, você fica alimentando o mal. Você fica querendo aparecer mais. Quando o pastor não fala seu nome, você fala, tá vendo? Eu não vou mais fazer nada, porque o pastor não falou meu nome, tá vendo? O quanto você é mau, egoísta, egocêntrico.